Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Vamos falar aqui sobre o Alexandre de Moraes? Não, hoje vamos falar agora sobre o Jorge Bessias. Vocês lembram do Bessias, né? Vocês lembram dele trabalhando para obstruir a justiça? A Dilma dizendo, eu vou mandar o Bessias, Lula, para você ser nomeado ministro do STF e ganhar foro privilegiado e ficar ministro do governo Dilma, ganhar foro privilegiado e ficar protegido pelo STF. Vocês devem lembrar dessa história, né? Pois bem, vamos voltar aqui. O Alexandre de Moraes tem ameaçado que vai retirar o X do Brasil, ameaçado ao próprio X, né? Ele diz, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou retirar vocês do Brasil, e ele tem ameaçado isso com todas as redes. Ele já derrubou o Telegram uma vez por 2 semanas, vocês devem lembrar disso, por causa do Alan dos Santos, e o Telegram é uma rede curiosa, porque o Telegram não funciona com VPN, porque se o seu número do telefone for o número do telefone do Brasil, eles bloqueiam pelo número do telefone, pelo código de área, eles não bloqueiam, o que é bom também, que se você baixar um Google Voice ou um número de telefone do exterior virtual, você consegue ter um Telegram desbloqueado. Mas não é esse o meu ponto. Meu ponto era o seguinte, era o Xandão, né, que estava ameaçando a saída do X do Brasil. E a gente começou a ver que isso é uma realidade. A possibilidade da saída do X do Brasil é uma realidade, é algo que está em curso. A gente não sabe como vai terminar esse embate Elon Musk e Alexandre. Se o Elon Musk tivesse bancado já e retirado todas as restrições, como ele disse que ia fazer, eu digo a você que o X provavelmente já teria saído do Brasil. Até bom que as coisas estejam se desenrolando do jeito que estão, né? Mas, vejam, quando a gente está falando da saída do X no Brasil, e eu falei aqui, né, que o Rumble e o Local já saíram do país, o X é uma rede que tem 25 milhões de usuários no Brasil. E 25 milhões é, grosso modo, aí, 15% da população brasileira. Se você pegar a população adulta, é um percentual maior, mas o mais interessante dessa história não é esse. O mais interessante é quem são essas pessoas, né? O Brasil é o 4º mercado do X, apesar do Brasil ser a 6ª população do mundo, ele é o 4º mercado X. O Brasil usa muito rede social e usa muito X. Mas quem usa o X ou o Twitter no Brasil? Vocês podem olhar, o mercado financeiro usa muito. Você tem muito jornalista, autoridades públicas. Eu acho extremamente curioso que a única rede social que o Alexandre tenha conta seja o X. Ele não tem conta no Instagram, ele não tem conta acho que não tem conta no Facebook. A rede que ele usa é o X, é o Twitter. Então, porque faz todo sentido. O Twitter é uma rede de discussão, de debate público, de notícia. Quando eu quero me informar, eu uso o Twitter. Os políticos todos usam Twitter, loucamente, né? Apesar de, pra gente na direita, a rede social mais usada ser o Facebook, eu nem uso o Facebook, eu tenho até um Instagram, vocês podem seguir aí, eu tô no 4º, Real P. Figueiredo 04, mas a rede que eu uso são o Twitter e o Instagram, o X, o Instagram e o YouTube. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque a saída do X do Brasil, ela não é uma saída qualquer de uma rede. Ela vai gerar dores. O mercado financeiro ficar sem se informar, jornalista, boa parte dos cliques dos jornais hoje vem do Twitter. A Globo News bota recorte de todos os vídeos deles lá. Então você hoje tem no Brasil 2 grandes grupos. E isso é importante que eu explique um pouco desse framework, né? O framework, não sei como é que vou chamar isso em português, eu não gosto dessas palavras em inglês, mas dessa forma de visão do que está se passando no Brasil. Eu entendo que o Brasil hoje tem 2 grandes grupos, né? 2 grandes turmas ali no poder. Então, você tem, eu digo sempre, você tem a turma do Anistia Nunca e a turma do Deixa Disso. Você tem a turma que está falando em anistia jamais, estão dobrando a aposta, temos que caçar, temos que pegar, temos que arrebentar, e você tem a turma do Deixa Disso. A turma, eu falei muito sobre isso no programa de terça-feira, se você não assistiu o programa, o link está aqui no canal, sobre a turma que está admitindo ajustes, dizendo que o Alexandre acertou muito, mas que pode ter cometido alguns excessos, que é preciso aprimoramento. Estou falando do fim da polarização,
do distensionamento. A turma que não está ali na extrema esquerda está falando sobre isso. Essa possibilidade de ficar sem Twitter, essa pressão internacional, tudo isso tudo isso está sendo fomentado por essa turma. É a turma da Faria Lima, é a turma do Estadão, é um pedaço ali da turma da Folha, a turma do vamos distensionar, vocês têm ouvido essas palavras. Do outro lado desse debate político, você tem o PT. Essa turma da anistia jamais, né? É a turma do vamos prender o Bolsonaro, se Deus quiser, vai estar na cadeia, como diz a Janja. Esse pessoal, eles não estão querendo distensionar nada. Tá bom para eles do jeito que tá. Quanto mais antagonismo ao Bolsonaro eles tiverem, melhor. Por quê? Porque atrai, né? Eles conseguiram consolidar todas as cores do arco-íris da esquerda graças ao Bolsonaro. E o que eles precisam fazer agora? Antes que essa turma do meio, que tem a sua culpa nesse processo, é claro, que foram cúmplices dos problemas que o Brasil está passando, mas antes que eles abandonem o barco, antes que a economia naufrague, antes que o vexame internacional da situação do Brasil se torne insustentável, eles precisam consolidar os instrumentos dele de poder. Deles, que é o que eles têm, que é diferente de ganhar a eleição. Né? E como é que você faz isso? O professor Olavo de Carvalho dizia isso. O Bolsonaro precisa consolidar o poder antes de poder agir. E uma das formas, e a esquerda parece que ouviu, né? O professor Olavo de Carvalho, na verdade o professor Olavo de Carvalho que já sabia muito como a esquerda operava, eles estão tentando consolidar os meios de ação deles antes que eles percam o apoio popular. E qual é o modelo dos sonhos dessa turma? O modelo dos sonhos dele é o modelo da China. É o modelo que a Gleisi Hoffmann elogiou, chamou na semana passada de democracia efetiva. Então, eu falo sempre isso. Quando eles falam em proteger a democracia, etc., o que eles estão falando, a palavra democracia para eles é a esquerda no poder. Então você pode ter democracia relativa, como é a da Venezuela, você pode ter a democracia efetiva, a da China, mas na prática, o que eles querem é a tal da democracia totalitária, sobre a qual o professor Olavo de Carvalho, inclusive, alertou há uma década, que já estava em curso. E essa democracia totalitária, relativa ou efetiva, que quer o PT. E é por isso que eles estão fazendo, estão seguindo esse caminho pelo aliado mais servil que eles têm. O cara que hoje é AGU, advogado-geral da União, mas ele era menino de recado, office boy da Dilma. Eu vou mandar o Bessias aí. E é óbvio que a AGU está fazendo o que está fazendo, é uma loucura do ponto de vista jurídico. Deixa eu abrir aqui. A AGU aciona a STF sobre Twitter Files. Tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Jorge Messias enviou notícia de fato na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files do Brasil. O advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou uma notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira, dia 23, na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files no Brasil. Conforme o AGU, documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tanto em sua atuação no STF como no TSE, ou seja, eles queriam de qualquer forma manter o sigilo, né? As decisões tinham que ficar em segredo. Dessa forma, Messias entendeu ser relevante descrever o que viu como abusos. A respeito do caso em si, a AGU, só para vocês lembrarem,
STF é aquele que vaza todos os inquéritos sigilosos para Malu Gaspar e para Piauí. Só para vocês lembrarem aqui. Mas isso pode. Quando eles querem vazar, é o tal do vazamento seletivo. Quando eles querem vazar, eles vazam o que eles querem. Quando vazam o que eles não querem, aí é crime. Eu nunca vi, não há um procedimento de violação de sigilo funcional, que é crime, previsto no Código Penal, em curso, dentro do Supremo Tribunal Federal ou da Polícia Federal. Não há uma. Então você teve um monte de depoimento vazado para a imprensa e não tem uma apuração de crime. E, no entanto, quando acontece algo com gente que sequer está... Mas não está debaixo da jurisdição do Brasil. O sigilo dos documentos brasileiros são sigilos no território nacional. Não são sigilos nos Estados Unidos. Se o Congresso intima e você é obrigado a enviar os documentos, e a gente vai falar mais sobre intimação do Congresso daqui a pouco. Como que você vai manter... E o Congresso vai prender o Congresso dos Estados Unidos? Vai prender o Jim Jordan? Dessa forma, Messias entendeu ser relevante e escreveu o que viu como abusos. A respeito do caso em si, o AGU o enquadrou um cenário no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição, a partir da publicação de documentos de cunhos sigilosos exagerados em processos que tramitam no STF ou TSE. Os documentos são originais. Não tem exagero. Exagerados são as decisões do Alexandre ou Messias. Ou seja, a exposição da realidade coloca em risco o Estado Democrático de Direito. E eu avisei que isso ia acontecer quando eles resolveram meter o meu nome lá no tal do inquérito, do Tempus Veritatis, sei lá, Tempus Veritas, porque eu tinha divulgado o que acontecia no alto comando do Exército. E ninguém contestou que o que eu divulgava, e obviamente os fatos mostraram que era tudo verdade, ninguém contestou que era verdade. Mas o fato do jornalista expor a realidade é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, sendo que a atividade da imprensa é imprescindível para o Estado Democrático de Direito. O que, na verdade, nós sabemos é que trazer à luz aqueles fatos, aquelas decisões exageradas, essas sim, Messias, do ministro Alexandre de Moraes, levariam o regime a uma situação de instabilidade. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês, quando eles falam democracia, é a democracia da China e da Venezuela, relativa, efetiva. É essa que está em risco. De acordo com o BCs, a divulgação do conteúdo sem ordem judicial, não teve ordem judicial, meu filho, teve ordem do Congresso dos Estados Unidos. Eles não precisam de ordem judicial para divulgar os fatos. Compromete as investigações em curso tanto na Suprema Corte no TSE a respeito de condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil. Ao STF, Messias solicitou análise da notícia de fato e o encaminhamento dela aos órgãos de persecução penal, normalmente ao Ministério Público Federal.